Capítulo 11. A vida emocional de Cristo. João capítulo 11, 33 diz: Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Uma das doutrinas da cristologia que é difícil para alguns cristãos entenderem bem é a humanidade permanente de Cristo. A impressão parece ser que o Filho de Deus desceu dos céus em forma encarnada, passou umas 3 décadas como ser humano e então retornou aos céus, para retornar ao seu estado pré-encarnado. Mas isso é um erro cristológico, talvez até pura heresia. O Filho de Deus se revestiu da humanidade e nunca se desfará dela. Ele se tornou homem e sempre será. Aí está a importância da doutrina da ascensão de Cristo. Ele foi ao céu com o próprio corpo, refletindo sua plena humanidade, que ressuscitou dentre os mortos. Ele é e sempre será divino, também é claro, mas a sua humanidade, depois de assumida, nunca acabará. Em Cristo, diz o Catecismo, abre aspas, temos a nossa própria carne nos céus. Fecha aspas. Uma consequência dessa verdade na humanidade permanente de Cristo é que, ao vermos os sentimentos, paixões e afeições do Cristo encarnado para com os pecadores e sofredores nos 4 evangelhos, podemos ver quem Jesus ainda é hoje. O Filho não recuou ao estado divino desencarnado em que ele existia antes da encarnação. E essa carne assumida pelo Filho era verdadeira, plena e completamente humana. Jesus foi a pessoa mais verdadeiramente humana que já existiu. Antigas heresias, como o eutiquianismo e o monofisismo, viam Jesus como uma espécie de mistura entre o humano e o divino, um ser híbrido e singular que está em algum lugar entre Deus e o homem. Tais heresias foram condenadas no 4º Concílio Ecumênico em Calcedônia, na Turquia moderna, em 451 d.C. Formulado por esse concílio, o credo calcedônico fala de Jesus como verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, e não como uma mistura incompleta dos dois. O que quer que signifique ser humano e ser humano sem pecado, isso Jesus foi e ainda é. E emoções fazem parte de ser humano. É claro que as nossas emoções foram infectadas pela queda, assim como cada parte da humanidade caída também foi. Porém, as emoções não são resultado da queda por si só. Jesus experimentou o espectro de emoções que sentimos. Como Calvino colocou, abre aspas, o Filho de Deus, tendo se revestido da nossa carne, por sua iniciativa também se revestiu de sentimentos humanos, para que em nada se diferisse dos seus irmãos, com exceção do pecado. Fecha aspas. Warfield, o grande teólogo de Princeton, escreveu um famoso ensaio em 1912 chamado A Vida Emocional do Nosso Senhor. Ali, ele explorou o que os evangelhos revelam sobre a vida interior de Cristo. O que Warfield chama de vida interior é a sua vida emocional. Warfield não quer dizer o que normalmente associamos à palavra emocional, que é desequilíbrio, reações descontroladas, impulsos sentimentais de uma forma anormal. Ele simplesmente observa o que Jesus sentia. À medida que reflete sobre as emoções de Cristo, Warfield observa repetidamente como elas fluem do mais fundo do seu coração. Então, o que nós vemos nos evangelhos sobre a vida emocional de Jesus? Como seria uma vida emocional piedosa? É uma vida interior de perfeito equilíbrio, proporção e controle, mas também com um amplo leque de sentimentos. Warfield considera várias emoções que vemos refletidas em Jesus nos evangelhos. 2 delas, que são a compaixão e a raiva, são exploradas de modo a compor o nosso estudo sobre o coração de Cristo. Warfield começa o seu estudo sobre emoções específicas na vida de Cristo da seguinte forma, abre aspas, a emoção que mais naturalmente esperaríamos encontrar atribuída a Jesus com maior frequência
Sabendo que toda a sua vida foi uma missão de misericórdia e o seu ministério foi marcado por obras de caridade, é a compaixão. Na verdade, essa é a emoção que mais frequentemente se atribui a ele. Fecha aspas. Posteriormente, ele cita exemplos específicos da compaixão de Cristo. Em geral, ele está tentando nos ajudar a ver que Jesus não opera somente com atos externos de compaixão, mas que ele realmente sente os tremores internos e as emoções flutuantes dos menos favorecidos. Quando cegos, coxos e aflitos recorriam a Jesus, o seu coração respondia com um profundo sentimento de dó por eles. A sua compaixão se cumpria em um seu ato externo, mas o que se enfatiza pelo termo empregado para expressar a resposta do nosso Senhor é o profundo movimento interno da sua natureza emocional. Ouvir o clamor de um leproso, por exemplo, de 2 cegos para que pudessem ver, ou simplesmente ver uma viúva aflita por não ter seu pedido atendido, transbordava de dó o coração do Senhor. Em cada um desses casos, descreve-se Jesus como agindo com o mesmo estado interno. A palavra grega para compaixão é muito difícil de falar no momento, tá, galera? Depois vocês podem pesquisar no Google, mas eu não consigo pronunciar ela. Mas a palavra denota mais do que dó passageira. Ela se refere a uma profundidade emocional em que os seus sentimentos e anseios se agitam dentro de você. A forma nominal desse verbo significa literalmente as entranhas ou intestinos de alguém. Contudo, Warfield é especialmente perspicaz ao notar a consequência dessa compaixão para a forma como entendemos quem Jesus era e como funcionava a sua vida emocional interna. Ao longo deste ensaio, Warfield reflete sobre o fato de que Jesus foi o único ser humano perfeito que já andou sobre a face da Terra. Como então deveríamos entender a sua vida emocional e uma emoção como a compaixão? O que ele nos ajuda a entender é que as emoções de Cristo excedem as nossas em sua profundidade, porque ele foi verdadeiramente humano, e não uma mistura de divino e humano. E porque ele foi um ser humano perfeito. Talvez um exemplo ajude a esclarecer. Eu me recordo de passear pelas ruas da Índia há alguns anos. Eu tinha acabado de pregar numa igreja da cidade e estava esperando a minha carona. Logo na porta da igreja estava um homem mais velho, aparentemente sem teto, sentado num grande caixote. As suas roupas estavam sujas e batidas. Faltavam-lhe vários dentes. A maioria dos seus dedos estava carcomida. Era evidente que ele não só se machucara, mas que sofrera lentamente severa deterioração. Ele era um leproso. O que aconteceu no meu coração naquele momento? Com o meu coração caído e instável. A compaixão aconteceu. Um pouquinho, pelo menos, mas foi uma compaixão morna. A queda me estragou por inteiro, inclusive as minhas emoções. As emoções caídas não só enxergaram pecaminosamente, elas também não são fortes o suficiente. Por que o meu coração podia ser tão frio diante desse miserável Senhor? Porque eu sou um pecador. Como seria então para um homem sem pecado, com emoções perfeitamente funcionais, botar os olhos naquele leproso? O pecado restringia os meus sentimentos da compaixão. Como seria um sentimento irrestrito de compaixão? Era assim que Jesus se sentia, uma compaixão perfeita, sem filtros. Como seria isso crescendo dentro dele? Como seria um sentimento de dó perfeito, mediado não mais por um oráculo profético no Antigo Testamento, mas por meio de um ser humano real e concreto? E se esse ser humano ainda for humano, ainda que hoje nos céus, e olhasse para cada um de nós, leprosos espirituais, em compaixão sem filtros, com uma afeição transbordante, sem ser limitada pelo ensimesmamento pecaminoso que restringe a nossa compaixão? E não só a compaixão. Como seria a raiva perfeita? Talvez esse seja o ponto-chave da contribuição do ensaio seminal de Warfield e possa traçar uma questão crescente na sua cabeça ao longo desse estudo sobre o coração de Cristo.
A saber, como essa ênfase sobre o coração de Cristo, o seu coração manso e humilde, a sua profunda compaixão, se encaixa com os episódios de raiva que encontramos nos evangelhos. Estamos sendo desequilibrados e parciais se focarmos apenas na mansidão de Cristo? Ele também não é irado. Considere o que Warfield diz quando ele começa a explorar a raiva de Jesus. Depois de observar que é uma questão de perfeição moral, não apenas distinguir entre bem e mal, mas ser positivamente atraído a um e repelido pelo outro, ele diz, abre aspas, seria impossível, portanto, para um ser humano moral se posicionar indiferentemente e imóvel na presença de um mal. O que chamamos de um ser moral é justamente um ser que percebe a diferença entre o certo e o errado e reage adequadamente o certo e o errado percebidos como tal. As emoções de indignação e raiva, portanto, pertencem à própria autoexpressão de um ser moral como tal e não podem deixá-lo na presença de um mal. Fecha aspas. Warfield está dizendo que um ser humano moralmente perfeito como Cristo se contradiria se não se irritasse. Talvez tenhamos a impressão de que, à medida que enfatizamos a compaixão, acabamos negligenciando a sua raiva. À medida que enfatizamos a sua raiva, negligenciamos a sua compaixão. Porém, o que precisamos ver é que os dois aumentam e diminuem juntos. Um Cristo sem compaixão nunca se irritaria com as injustiças ao seu redor. A severidade e a barbaridade humanas, até mesmo as que vêm da elite religiosa. Não. A compaixão e indignação crescem juntas na sua alma. É o pai que ama mais a sua filha, que mais se inflama quando ela é maltratada. Considere a raiva de Jesus segundo o seguinte silogismo lógico. Premissa número 1. A bondade moral se revolta com raiva, indignada contra o mal. Premissa número 2. Jesus foi a epítome da bondade moral. Ele foi perfeito moralmente. Conclusão. Jesus se revoltou contra o mal com uma raiva indignada mais profunda que qualquer outra pessoa. Sim, Jesus pronunciou denúncias duríssimas contra aqueles que levavam os pequeninos a pecar, dizendo que seria melhor que se matassem. Não porque ele comemora alegremente com a tortura dos ímpios, mas porque ele ama de forma mais profunda possível os seus pequeninos. É o seu coração de amor, e não uma sede jubilosa por justiça, que cresce na sua alma, a ponto de suscitar tão severa maldição. Semelhantemente, ao pronunciar diversos juízos sobre os escribas e fariseus, em Mateus capítulo 23, o que alimenta censuras tão terríveis? É a sua preocupação com aqueles que foram desviados e explorados por aqueles reverendos religiosos com PhD. Aqueles que ouviam esses mestres recebiam fardos muito pesados e difíceis de carregar. Esses coitadinhos acabavam se tornando 2 vezes mais filhos do inferno do que os escribas e os fariseus. Em resumo, os escribas e fariseus são culpados pelo sangue de toda uma série de justos profetas. O coração deles em relação ao povo era o oposto do coração de Jesus. Eles desejavam usar o seu povo para que crescessem. Jesus desejava servir ao povo para que o povo crescesse. Jesus queria ajuntar o povo sobre as suas asas, da mesma forma que uma galinha ajunta os seus filhotes debaixo das suas asas por proteção maternal. Mas e a parte de expulsar os cambistas do templo? Isso não foi algo muito manso de fazer. Como o coração dele se encaixa com isso? Lemos que o próprio Jesus fez o chicote que utilizou. Imagine ele ali no canto dele, tecendo calmamente a arma com a qual ferozmente expulsaria os cambistas, virando as suas mesas. Mas por que ele fez isso? Porque eles tinham pervertido o uso do templo. O templo era a casa de Deus, o lugar onde os pecadores poderiam vir e oferecer sacrifícios para gozar da comunhão com Deus, assegurados de que o seu favor e graça recairia sobre eles.
Era para ser um lugar de oração, de bendito intercâmbio entre Deus e o seu povo. Os cambistas já tinham virado tudo do lugar. Viraram o templo de um lugar para conhecer e ver a Deus para um lugar de ganhar dinheiro. O que estamos dizendo é que sim, Cristo se irritou e ainda se irrita, pois ele é o ser humano perfeito, que ama demais para continuar indiferente. E a sua raiva justa reflete o seu coração, sua terna compaixão. Porém, visto que lá no fundo do coração de Cristo está a sua terna compaixão, ele é mais rápido a se irritar e sente raiva com mais furor. Tudo isso sem um mínimo de pecado manchando a sua raiva. O exemplo mais claro da ira de Jesus Cristo nos evangelhos é a morte do Lázaro, em João capítulo 11, em que o verbo é utilizado nos versículos 33 e 38, para descrever o estado interno de Jesus. É de profunda fúria. Abre aspas. Jesus se aproximou do túmulo de Lázaro, num estado não de luto incontrolável, mas de raiva inexprimível. A emoção que rasgou o seu peito e clamava por expressão era uma ira justa. Fecha aspas. Warfield prossegue para considerar o papel que o episódio de Lázaro desempenha no Evangelho de João como um todo. Observe a forma como ele conecta esse ponto com o coração de Cristo. Abre aspas. A fúria inextinguível o arrebata. É a morte o objeto da sua ira, e por trás da morte está aquele que tem o poder da morte, e a quem ele veio destruir. As lágrimas da ternura podem lhe encher os olhos, mas isso é periférico. A sua alma está carregada pela cólera. A ressurreição de Lázaro assim se torna não uma maravilha isolada, mas uma instância decisiva e um símbolo aberto da conquista de Jesus da morte e do inferno. O que João faz por nós é nos revelar como está o coração de Jesus ao conquistar-nos a salvação. Não numa fria indiferença, mas numa fúria inflamada contra o inimigo. Jesus o arrasa em nosso favor. Ele não só nos salvou dos males que nos oprimem, ele sentiu por nós e conosco em nossa opressão. E sob o impulso desses sentimentos, ele operou a nossa redenção. Fecha aspas. Embora Cristo seja um leão para os impenitentes, ele é um cordeiro para os penitentes. O diminuto, o aberto, o faminto, o desejoso, o confessante, o modesto. Ele odeia com justo ódio tudo aquilo que contamina os seus. Lembre-se de Isaías 53, onde retrata que Cristo tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas dores. Ele não só foi punido em nosso lugar, experimentando algo que nunca teremos que sofrer, que é a condenação. Mas ele também sofreu conosco, experimentando o que nós mesmos passamos, que é o sofrimento. Na nossa angústia, ele se angustia. Na nossa aflição, ele se aflige. Você está irritado agora? Não vamos ser rápidos para buscar despertar sua ira com pecaminosidade. Afinal, a Bíblia nos ordena exatamente a nos irritarmos com certas ocasiões. Talvez você tenha um bom motivo para se irritar numa determinada situação. Talvez alguém tenha pecado contra você e a única resposta apropriada realmente seja a ira. Eis o seu consolo. Jesus também está irritado. Ele se ajunta a você na sua ira. De fato, ele está mais irritado do que você jamais poderia estar com o mal que lhe foi feito. A sua ira justa é a sombra da dele. E a ira dele, diferente da sua, tem zero pecado nela. Ao considerar aqueles que o maltrataram, deixe Jesus ficar irado no seu lugar. Você pode confiar na raiva dele, pois a raiva dele flui com compaixão por você. A indignação que ele sentiu quando foi maltratado por outros nos evangelhos é a mesma indignação que ele sente no céu com os maus tratos que você sofre. Sabendo disso, deixe o seu devedor ir embora e volte a respirar.
Deixe o coração de Cristo não apenas lavá-lo em sua compaixão, mas também assegurá-lo de sua solidariedade na raiva contra tudo que te aflige, especialmente a morte e o inferno. Capítulo 12. Um terno amigo. Mateus capítulo 11, versículo 19 diz: amigo de publicanos e pecadores. Uma boa categoria para se pensar sobre o coração de Cristo é a amizade. O seu coração assume o papel de um amigo que nunca nos deixa na mão. Era mais comum de se entender Cristo dessa forma nas gerações passadas do que na nossa. Vamos considerar o tema da amizade divina na literatura puritana neste capítulo. Mas não é preciso retornar à história ou mesmo aos autores cristãos para saber que hoje empobrecemos até mesmo a categoria da amizade entre os humanos, especialmente entre os homens. Richard Goodber, professor de História em Virgínia, demonstrou por meio de sua revisão extensa de correspondências escritas durante a era colonial nos Estados Unidos que a amizade masculina foi grandemente diluída hoje, quando comparada à riqueza de afeições saudáveis sem contexto erótico entre os homens. Todavia, se nós permitirmos que o mundo ao nosso redor, em nosso presente momento atual cultural, nos dite a importância da amizade, não só perderemos de vista uma realidade que é realmente vital para a realização humana em nível horizontal. Pior, perderemos a alegria da amizade de Cristo em um nível vertical. Uma das referências mais arrebatadoras à amizade de Cristo vem logo antes do texto-chave do nosso estudo, Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30. Em Mateus capítulo 11, versículo 19, Jesus cita os seus acusadores que o depreciavam como amigo de publicanos e pecadores. Isto é, amigo dos tipos mais desprezíveis de pecadores conhecidos naquela época, naquela cultura. É frequente nos evangelhos, como quando os demônios dizem, sei quem tu és, o santo de Deus, ou quando o próprio Satanás reconhece Cristo como o Filho de Deus. Que não sejam os discípulos, mas sim os adversários de Cristo, que percebem melhor quem ele é. Embora as multidões o chamem de amigo de pecadores como se fosse uma acusação, o rótulo é um grande conforto para aqueles que sabem ser pecadores. Que Jesus seja amigo de pecadores só é uma ofensa para aqueles que não se sentem nesta categoria. O que significa dizer que Cristo é amigo dos pecadores? No mínimo, quer dizer que ele gosta de passar tempo com eles. Também significa que eles se sentem bem-vindos e confortáveis na sua presença. Observe aquela frase da passagem que introduz uma série de parábolas em Lucas. Todos os publicanos e pecadores aproximavam-se dele para ouvir. Lucas capítulo 15, versículo 1. Os dois grupos de pessoas aos quais Jesus foi acusado de se aliar lá em Mateus 11 são aqueles que não conseguem ficar longe dele em Lucas capítulo 15. Eles ficam tranquilos na sua presença. Eles sentem que há algo diferente nele. Outros os deixavam à distância, mas Jesus oferece a intriga atraente de uma nova esperança. No final das contas, o que ele realmente está fazendo é atraí-los para o seu coração. Considere o seu círculo de relacionamentos. Sem dúvida, a linha de quem são seus amigos pode ser feita em vários lugares, como círculos concêntricos como um alvo. Há algumas pessoas em nossa vida cujos nomes sabemos, mas que estão, na verdade, na periferia das nossas afeições. Outros estão mais perto do centro. Alguns foram abençoados com um ou outro amigo particularmente próximo. Alguém que realmente nos conhece e nos entende. Alguém com quem temos um prazer recíproco de estar no mesmo lugar. Para muitos de nós, Deus deu um cônjuge como amigo mais próximo nessa terra. Mesmo esse pequeno experimento mental pode, é claro, gerar dores de sofrimento mental. Alguns são forçados a reconhecer que não têm um único amigo verdadeiro.
Alguém a quem se pode recorrer com qualquer problema, sabendo que não há possibilidade de rejeição. Com quem nos sentimos seguros em nossa vida, realmente seguros. Seguros o suficiente para nos abrirmos sobre qualquer coisa. Aqui está a promessa do Evangelho e a promessa da Bíblia inteira. Em Jesus Cristo recebemos um amigo que sempre aproveita a nossa presença, em vez de recusá-la. Esse companheiro tem um braço cuja força não aumenta ou diminui conforme estamos limpos ou sujos, belos ou feios, fiéis ou fúteis. A amizade do seu coração para com cada um de nós é tão fixa e tão estável quanto a sua declaração objetiva na nossa justificação. A maioria de nós não admitiria que, mesmo com os nossos melhores amigos, não nos sentiríamos completamente à vontade para divulgar tudo sobre as nossas vidas. Nós gostamos deles e até amamos, saímos de férias com eles, elogiamos na frente de todos, mas nós não confiamos a eles o sentido mais profundo dos nossos corações. Mesmo em muitos dos nossos casamentos, somos, de certo modo, amigos. Mas não nos despimos na alma como nos despimos no corpo. E se você tivesse um amigo no centro dos seus círculos concêntricos de relacionamento, que você soubesse que nunca arregalaria os olhos com o que você lhe contasse, mesmo que fosse a pior parte que existe em você? Todas as nossas amizades humanas têm um limite até onde elas podem ir. Mas e se houvesse um amigo sem limites? Sem um teto para que você possa descarregar nele sem que ele te abandone? Todos os graus e espécies de amizade se encontram em Cristo, escreveu Sipes. Considere a descrição do Cristo ressurreto em Apocalipse 3. Ali ele diz para um grupo de cristãos que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Abre aspas, estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Fecha aspas. Versículo 20. Jesus quer vir a você, infeliz, miserável, pobre, cego e nu, e comer uma boa refeição do seu lado. Gastar tempo com você. Aprofundar o relacionamento de vocês. Com um bom amigo, você não precisa constantemente quebrar os momentos estranhos de silêncio. Vocês podem simplesmente ficar quietos, calorosamente juntos, tranquilamente, aproveitando a companhia um do outro. Segundo Goodwin, abre aspas, a comunhão mútua é a alma de toda verdadeira amizade. E uma conversa habitual com um amigo contém a maior doçura. Fecha aspas. Não devemos domesticar exageradamente Jesus aqui, ok? Ele não é um simples amigo. Alguns capítulos antes, em Apocalipse, nós vemos uma descrição de Cristo tão impressionante que João cai no chão paralisado. Contudo, também não podemos diluir a sua humanidade, o puro desejo relacional, claramente presente nessas palavras que vêm à boca do próprio Cristo ressurreto. Segundo Sipes, o nosso dever é aceitar o convite de Cristo para nós. O que faremos por ele, se não festejarmos com ele? Porém, um amigo de verdade não só o busca, ele também permite que você o busque. E ele se abre a você sem nada reter. Você já notou o ponto específico que Jesus faz quando chama os seus discípulos de amigo em João capítulo 15? Prestes a ir para a cruz, Jesus diz, abre aspas, já não vos chamo de servos, pois o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas vos chamo de amigos, pois vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. Fecha aspas. Amigos de Jesus são aqueles a quem ele abriu seus propósitos mais profundos. Jesus diz que ele não filtra para os seus discípulos o que o Pai lhe contou. Ele conta tudo para eles. Não guarda segredinhos. Ele os traz completamente para dentro. Os amigos de Jesus são bem-vindos para vir até ele. Como pregou Jonathan Edwards, abre aspas, Deus em Cristo
permite que tais criaturas pequenas e pobres como vocês venham a Ele, amem a comunhão com Ele e mantenham uma comunhão de amor com Ele. Você pode vir até Deus e contar-lhe como você o ama, e abrir o seu coração e Ele o aceitará. Ele veio dos céus e assumiu a natureza humana de propósito, para que possa estar perto de você e para que seja seu companheiro, por assim dizer. Fecha aspas. Companheiro é outra palavra para amigo, mas conota especificamente a ideia de alguém com quem você vai em uma jornada. Ao peregrinarmos pelo deserto deste mundo, temos um amigo firme e constante. O que estou tentando dizer nesse capítulo é que o coração de Cristo não somente cura os nossos sentimentos de rejeição com o seu abraço, e não só corrige o nosso senso de dureza com uma visão da sua mansidão, e não só muda a nossa impressão da sua distância com o seu carinho por nós, mas também cura a nossa solidão com o seu puro companheirismo. No volume 2 da obra citada de Richard Sibbes, ele reflete sobre o que significa dizer que Jesus é o nosso amigo. É particularmente impressionante o tema comum à medida que ele traça diversas facetas da amizade de Cristo com o seu povo. Esse tema comum é a reciprocidade. Em outras palavras, a amizade é um relacionamento bilateral de alegria, conforto e abertura entre as partes, e não um relacionamento unilateral, como de um rei com o seu súdito ou de um pai com o seu filho. É claro, Cristo realmente é o nosso governante, nossa autoridade, a quem toda a lealdade e obediência são devidos reverentemente. Sibbes nos lembra disso explicitamente ao refletir sobre a amizade de Cristo. Assim como ele é o nosso amigo, também é o nosso rei. Contudo, de igual forma, e talvez de forma menos óbvia ou intuitiva por nós, a condescendência de Deus na pessoa do seu Filho significa que ele se aproxima de nós em nossos termos e faz amizade conosco para sua alegria e para a nossa, reciprocamente. Considere como Sibbes fala sobre a amizade de Cristo conosco. Abre aspas. Na amizade há um consentimento mútuo, uma união de juízo e afeições. Há uma simpatia mútua no bem e no mal um do outro. A liberdade que a vida é a amizade. Há uma troca livre entre amigos, uma livre abertura de segredos. Desse mesmo modo, Cristo aqui abre os seus segredos a nós e nós a Ele. Na amizade há um consolo e um conforto mútuos, um no outro. Cristo se agrada em seu amor pela Igreja, e a Igreja se agrada no seu amor por Cristo. Na amizade há uma honra e respeito mútuos, um pelo outro. Fecha aspas. Você vê uma tendência comum? Observe a palavra mútua, ou a expressão um pelo outro, se repetindo por várias vezes e em várias facetas da amizade de Cristo. O ponto é que Ele é conosco como um de nós, compartilhando da nossa vida e experiência e o amor, conforto que se goza mutuamente entre amigos. Também se goza entre Cristo e nós. Em resumo, Ele se relaciona conosco como uma pessoa. Jesus não é a ideia abstrata de amizade. Ele é um amigo de verdade. Seria cruel sugerir que a amizade humana é irrelevante para quem tem Cristo por amigo. Deus nos fez para a comunhão, para a união de coração com outras pessoas. Todo mundo se sente só, até os introvertidos. Mas o coração de Cristo em nosso favor significa que Ele será o nosso amigo infalivelmente presente. Não importa quantos bons amigos façamos ou não nesta terra. Ele nos oferece uma amizade que vai mais fundo que a dor da nossa solidão. Embora essa dor não vá embora, a sua pontada se torna completamente suportável pela amizade bem mais profunda de Jesus. Ele anda conosco a cada momento.
Ele conhece a dor de ser traído por um amigo. Mas ele nunca nos trairá. Ele nunca nos receberá com frieza. Ele não é assim. O coração dele não é assim. Abre aspas. Assim como a sua amizade é doce, ela é constante em todas as condições. Se outros amigos falham, como amigos podem falhar, este amigo nunca falhará conosco. Se não nos envergonhamos dele, ele nunca se envergonhará de nós. Como a vida seria confortável se soubéssemos desfrutar de todo o conforto que esse título de amigo fornece. É uma amizade consoladora, frutífera e eterna.